Glórias a Deus, a paz do Senhor para todos os irmãos. Com graça, muita e muita alegria poder, através desta live, transmitir para os irmãos um pouco mais do ensino da palavra do Senhor. Os nossos ensinos, nossos momentos de ensinos têm acontecido nas quintas-feiras, a partir das 20 horas até as 20h30 nós temos aprendido um pouco da palavra do Senhor. Então são 30 minutos de ensino da palavra. Acredito que não seja tão cansativo para os irmãos. Na quinta passada nós começamos aprendendo sobre o fruto do Espírito, né? E nós falamos sobre o amor, já que aprendemos que o fruto do Espírito, ele tem várias facetas, né? Vários gomos, 9 na verdade, né? E nós aprendemos sobre o primeiro, que é amor. O áudio não ficou tão interessante devido a alguns problemas com o cabeamento aqui, mas eu acredito que prestando bem atenção, com cuidado, acho que dá para entender mais ou menos o que nós queríamos passar, né, a respeito daquilo que Paulo ele traz aos Gálatas, né, ele traz na sua carta, falando sobre o fruto do Espírito. E dando continuidade ao fruto do Espírito, hoje nós vamos falar sobre alegria. Então nós aprendemos sobre amor na quinta passada, e hoje nós vamos estar aprendendo sobre alegria. Gálatas, no capítulo de número 5, vamos estar lendo o versículo de número 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A segunda faceta do fruto do Espírito é alegria. Em outra tradução, como na minha aqui, você vai encontrar a palavra gozo, tá? Então, é um sinônimo para alegria. Às vezes na Bíblia nós encontramos muito sobre regozijai-vos. Essa é um sinônimo para alegrai-vos, tá? Então, dependendo da tradução, muda a palavra, porém, o significado é sempre o mesmo. O fruto do Espírito também é alegria. A alegria faz parte do fruto do Espírito. Todos nós sabemos o que é alegria, porque nós já vivenciamos momentos de alegria na vida, isso é fato. Porém, nem todos nós conseguiríamos explicar com palavras o que é alegria, é difícil. Para você ter uma ideia, segundo a psicologia, alegria é afeto com forte caráter liberatório de entusiasmo e autoconfiança, estado de ânimo que produz regozijo e ousadia, sendo propício à criatividade. Você vê como que é complicado explicar o que é alegria com palavras, né? Até mesmo para a psicologia, né, que cuida muito dessa área, né? É difícil explicar o que é alegria de maneira que a pessoa ela venha entender assim de primeira mão. Mas todos nós, sabemos o que é por ter vivenciado, experimentado momentos de alegria. Ou seja, em um momento de, quem sabe, de realização de um sonho, o alcance de alguma meta, de algum objetivo na vida, ou reencontro de alguém muito querido, né, que não via há muito tempo, enfim, são vários os motivos pelo qual nós já sentimos alegria na vida. Tá? Então, todos nós sabemos o que, de fato, é alegria. Mas o interessante sobre a alegria é que a alegria ela é passageira. Então, dependendo do que nós sentimos, dependendo da ocasião, né, melhor dizendo, nós poderemos, num momento, estar alegre e já no outro, estar triste. Ou estar neutro. Não, nem sempre nós vamos estar alegre ou triste. Às vezes nós estamos neutros, nós não estamos nem alegre e nem triste. Então, a alegria, ela ocorre em dado momento, dado as circunstâncias. Tá? Então, por exemplo, você recebe uma boa notícia que você aguardava com muito anseio, e você fica alegre.
Se posteriormente a essa notícia você receber uma má notícia, automaticamente você tende a ficar triste. Então, a alegria, ela é algo passageiro. Só que aí surge uma questão interessante. Porque se a alegria, nós sabemos que é algo passageiro, porque você que já experimentou alegria alguma vez na sua vida, você não ficou alegre por o resto de sua vida, né? Tem momentos que nós estamos tristes, ou não estamos sentindo nem alegria e nem tristeza, tá? Então, se a alegria ela é algo passageiro, ela passa, como ela pode ser uma faceta do fruto do Espírito, se o Espírito Santo, ele é permanente em minha vida? Aí fica a dúvida. Porque se o Espírito Santo, ele habita em mim, a Bíblia diz isso, logo o fruto do Espírito, que faz parte do Espírito, também está em mim. E é continuamente. Então, como, pois, eu posso sentir alegria em dado momento e em dado momento não senti-la? Ou sentir tristeza, que é o oposto da alegria? Fica aí uma dúvida, uma pergunta que, à primeira vista, parece estar dentro de uma contradição, né? Mas, na verdade, não é assim que funciona. Vamos entender melhor, olhando para João 14, Evangelho de João, capítulo 14, e o verso de número 16. O que diz lá? Jesus, ele disse que ele rogaria ao Pai, e ele nos daria outro Consolador, para que viesse estar conosco para sempre. Então, a Bíblia diz que Jesus rogaria ao Pai e ele enviaria outro Consolador para que estivesse conosco para sempre. Então, Jesus disse que este Consolador está conosco para sempre. Então, ele é permanente. Tá? Ele está conosco para sempre. A Bíblia diz isso, não tem como contestar. A segunda questão aqui neste versículo é que quando Jesus disse que ele rogaria ao Pai, e o Pai nos daria outro Consolador, a palavra outro é um pronome grego que se fala allos em grego, que significa alguém do mesmo tipo. Ou seja, Jesus disse, eu vou pedir para o Pai para que ele envie alguém do mesmo tipo, ou seja, alguém que é igualzinho a mim. Sabemos pela Bíblia que Jesus, ele é Deus, tá? Como diz lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo, né? Que ele é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus é o Verbo, Jesus é Deus. Então, quando Jesus disse, ele vos enviará outro Consolador, ou seja, alguém igualzinho a mim, allos no grego, Jesus está querendo dizer, ele vai enviar alguém que também é Deus, que faz parte da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Ele é o nosso Consolador. Então, o Espírito Santo é Deus que estará conosco para sempre. Tá? Então, ele é permanente. Ele não sai das nossas vidas, assim, de nós, e retorna posteriormente, sai e volta. Não é assim que funciona. O Espírito Santo habita em nós permanentemente. Lá em Atos, capítulo de número 17, o verso de número 4, a Bíblia nos diz que Deus, ele não habita em construções humanas. Então, Deus, ele não mora na igreja. A igreja é um local onde nós reunimos com os nossos irmãos para celebrar ao Senhor e fazer reuniões eclesiásticas, né, de louvores, enfim. Não é a morada de Deus, embora nós usamos esse termo, né, a casa de Deus, né, mas não é a morada de Deus, tá? Porque Deus, ele não habitará em construções feitas por mãos humanas. Atos capítulo 17, verso de número 4, deixa bem claro isso. Então, onde Deus habita, é em nós, através do quê? Do Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo também é Deus, tá? Então, ele habita em nós. Então, se o Espírito Santo habita em nós, Jesus disse que é permanente, ou seja, ele não sai e retorna posteriormente em dados momentos, logo, o fruto do Espírito também é permanente. E se o fruto é permanente, o amor que nós aprendemos na quinta passada também é permanente.
E a alegria que nós estamos aprendendo aqui também é permanente. Agora eu volto naquela pergunta inicial. Então, por que eu não estou alegre 24 horas por dia, se ela está permanentemente dentro de mim? A resposta é simples. A alegria que habita em nós, que é fruto do Espírito, não é a mesma alegria do homem, a mesma alegria humana. Sabe, aquela alegria que nós começamos a aprender desde o início aqui, falando sobre o que a psicologia diz sobre a alegria e a sua experiência com a alegria. Então, essa alegria não é a mesma alegria como fruto do Espírito. É uma alegria diferente. Digamos que existem dois tipos de alegria. A alegria humana, que qualquer ser humano na Terra pode sentir, e a alegria do Espírito, que é fruto do Espírito, que apenas aqueles que têm o Espírito Santo habitando dentro de si pode ter. Aprendemos na quinta passada que o fruto do Espírito só estará em nós se o Espírito estiver, Espírito Santo. Por quê? Porque o fruto é do Espírito, tá? Então não tem como existir o fruto do Espírito em mim e o Espírito Santo não está, não há essa possibilidade. Então o fruto do Espírito só está em mim se o Espírito Santo habita em mim, tá bom? Então é outro tipo de alegria, não é a mesma alegria. Então que alegria é essa então, que habita em nós? Que não tem nada a ver com esse regozijo que eu sinto quando eu alcanço algo que eu gostaria tanto de alcançar, que eu lutei tanto para alcançar. Veja bem, vamos olhar lá para a Carta aos Filipenses. Carta aos Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4. E o verso de número 4 também. Filipenses 4, 4. Filipenses capítulo 4, verso de número 4. Que diz assim, ó. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Em sua tradução vai estar alegrai-vos. Como eu disse no início, seria a mesma coisa para a gente aqui, tá bom? Então, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ainda em Filipenses, no capítulo 4, verso de número 10, talvez não tenha dado tanto tempo para você estar acompanhando com a gente, mas depois você pode estar revendo e estudando, ou só anotando, né, os versículos e estar procurando depois, se for o caso. Ó, Filipenses 4:10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Se você olhar para a carta aos Filipenses, no modo geral, você vai descobrir que Filipenses é o único livro que fala sobre alegria de uma maneira extraordinária. É o único livro. Nenhum outro livro na Bíblia, nenhuma outra carta, nada, não existe na Bíblia nenhum outro livro que fale tanto de alegria senão a carta aos Filipenses. Para você ter uma ideia, em 4 capítulos, Paulo ele fala sobre alegria por mais ou menos 19 vezes. Regozijai-vos, regozijai-vos, alegria, enfim. Ele vai falar sobre alegria por mais ou menos 19 vezes. E o interessante ainda sobre a epístola aos Filipenses é que Paulo, quando escreveu esta epístola, ele estava preso em Roma e estava encarcerado, era uma prisão domiciliar, porém estava preso, era vigiado por soldados romanos 24 horas, ele estava prestes a ser julgado e a ser condenado à decapitação, estava passando por necessidades financeiras, já que Epafrodito, que foi o portador da carta aos Filipenses, ele havia ido até Paulo, em Roma, para levar para ele doações, por causa da necessidade que ele estava passando.
Nós sabemos que Paulo, ele estava acostumado a trabalhar para não ser pesado aos irmãos. Só que, estando aprisionado agora, ele não podia. Tá? Então, a necessidade de Paulo era evidente. E imagina agora uma pessoa nessas condições, ele dizer em seu livro, em sua carta, por 19 vezes sobre alegria. Ele diz, eu me alegro. E ele diz para os irmãos, alegrai-vos. Qualquer pessoa naquela ocasião vai falar, Paulo, como é que você pode dizer que você se alegra, você está alegre, e como que você pode pedir para que os irmãos se alegrem, se você está passando necessidades, prestes a ser decapitado e está prisioneiro, como que você pode dizer que está alegre? A alegria que Paulo estava sentindo aqui, e que ele pede para que os irmãos também haja de igual modo, né? Se alegrem, não é alegria humana, é outro tipo de alegria. A palavra alegria aqui no grego se fala chara. Chara significa satisfação, ou seja, a alegria que Paulo estava sentindo não era a alegria de se regozijar e de saltitar, dar risada, enfim, não é essa alegria, não era humana. Ele estava satisfeito. Com quem? Com Cristo, obviamente. E quando Paulo ele escreve aos Gálatas, e ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, na palavra alegria, ele usa a mesma palavra grega, chara, ou seja, satisfação. Então existem dois tipos de alegria. Alegria humana, que você conhece, e a alegria do Espírito, que é satisfação. Paulo estava satisfeito, tá? Porque o Espírito Santo, ele habitava em Paulo, como também habita em nós. Lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 6, e o verso de número 19, diz, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É uma pergunta. Então, Paulo deixa claro, o Espírito Santo habita em vós. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habitava em Paulo. E com o Espírito estava o fruto do Espírito. E esta alegria, no grego chara, que significa satisfação, estava em Paulo. E esta alegria é constante. Tá? Então, Paulo estava satisfeito por estar em Cristo, vivendo a vontade de Deus. Então, ele estava passando por um momento difícil, é óbvio. Quem é que, passando por necessidades financeiras, prestes a ser decapitado, né? Encarcerado, né? Ainda que, aliás, era uma prisão domiciliar, como eu disse, mas estava preso. Quem é que vai se sentir satisfeito com isso, se não tiver Deus, né? Se não tiver o Espírito Santo em sua vida? Por isso Paulo estava satisfeito. Então, se qualquer um perguntasse para Paulo, você está prestes a ser decapitado, você está passando necessidade, como você pode dizer que está alegre? Ele diria, eu estou satisfeito porque eu tenho Cristo, estou satisfeito com Cristo. Então, não importa o problema e a dificuldade, eu estou satisfeito porque eu estou com Cristo. Paulo, ele deixa isso bem, deixa pautado, lá no capítulo 4, acho que é 4:11, vamos ver o 4:11, Filipenses 4:11, isso mesmo, Filipenses 4:11, que diz, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, Paulo estava satisfeito mesmo passando por momentos de necessidade. Esta é a alegria como fruto do Espírito, satisfação.
E qual o propósito dessa alegria? Porque existe um propósito. Todo o fruto do Espírito, existe um propósito em nossas vidas, tá? Então, ele não está em nós só por estar, não é um apetrecho, não é um acessório. Não, existe um propósito para isso. Nós aprendemos na quinta passada que o fruto do Espírito, amor, aprendemos que é ágape no grego, que significa amor incondicional. Ele está em nós com um propósito. Existem vários propósitos, na verdade. Se nós fôssemos tratar de todos os propósitos, nós teríamos que fazer um estudo maior e estar abordando por mais de um dia sobre este mesmo quesito amor, tá? Então, infelizmente, não temos um tempo tão grande para isso. E um dos principais propósitos do amor, nós aprendemos, que é para que nós venhamos amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, né, com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é o propósito do amor, como fruto do Espírito em nós, para amar a Deus e amar ao próximo. A nossa salvação depende muito, muito, muito disso. E a alegria, como fruto do Espírito, também tem o seu propósito em nossas vidas. E o principal desses propósitos, que são vários, né, é para que nós venhamos a estar firmes em Cristo, para que nós não venhamos a nos desviar dos caminhos de Deus, não venhamos a abandonar a fé, abandonar a Jesus. Lá em Filipenses, capítulo 1, verso de número 20, e o verso de número 21, 20 e 21 diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora, como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. No verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo, nessas condições que eu mencionei anteriormente, ele ainda estava firme em Deus, firme em Cristo. Isso é o que a alegria, como fruto do Espírito, no grego chara, que significa satisfação, ele faz na vida do ser humano. Tá? Então, você se sente bem em estar com Deus e em Deus. Não significa que você não vai chorar pelas as lutas que vêm, não significa que você não vai sofrer, não significa que nós não vamos pensar em nos desviar, em abandonar a fé. Esses pensamentos, eles vêm. O desejo de se voltar, né, às coisas do mundo, ele vai vir, isso é natural. Mas este fruto aqui, esta faceta do fruto do Espírito, que não permite que nós venhamos de fato a ceder, tá? Então você se sente satisfeito em ter Jesus, tá bom? Então a satisfação, ela faz isso. Então o propósito, um dos propósitos, o principal deles é para que nós não venhamos a nos desviar da presença de Deus. 2 Coríntios, no capítulo de número 11, e o versículo de número 23 e 28, até o 28, né? 2 Coríntios 11, verso de número 23, até o verso de número 28. Se não der tempo dos irmãos abrirem as vossas Bíblias lá, só presta bem atenção na leitura para você entender isso que nós estamos querendo passar. 11, 23 ao 28, são ministros de Cristo, Paulo falando, tá? São ministros de Cristo, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em ações, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos uma. Ou seja, 39 açoites. E foi por 5 vezes, né?
Verso 25. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Amado, para uma pessoa passar por tudo isso, e ainda assim continuar servindo a Deus, somente através do Espírito Santo. Esse é o propósito do Espírito Santo em nossas vidas, esse é o propósito desta alegria em nossas vidas. Porque se não existisse essa satisfação que vem do Espírito Santo, nós abandonaríamos a Deus. Paulo teria abandonado a Deus no primeiro obstáculo, né? Na primeira luta, ele já, não quero mais, não há necessidade de passar por isso, ele imaginaria, né? Mas ele não abandonou, porque ele tinha a alegria, tá? Então, é muito importante que nós venhamos a zelar as nossas vidas, para que nós venhamos a ter alegria, o fruto do Espírito Santo. O desviar-se da presença de Deus, ele vem quando nós deixamos a Deus, deixamos o Espírito Santo de lado. Então, a partir do momento que nós perdemos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não sai de nós, é nós que expulsamos ele das nossas vidas, segundo as nossas ações. Tá? Então, quando nós expulsamos ele das nossas vidas, com as nossas ações, o nosso interior, né, que se volta ao mundo, ao pecado, e decide abandonar a Deus, o Espírito Santo sai com um fruto. E aí que acontece o quê? O desviar-se da presença de Deus, né? Aí sai totalmente fora. Isso acontece de maneira, não é repentino, tá? Acontece aos poucos. Então, nós cristãos, nós precisamos vigiar bastante, para que nós não venhamos a perder isso, tá? Então, nós só vamos, de fato, estar vivendo uma vida totalmente voltada ao pecado se nós perdemos o fruto. Tá bom? Então, o fato de pecar contra Deus não significa que perdemos o fruto. O fato de se decidir pelo mundo, por uma vida sem Deus, não significa que perdemos o fruto. Agora, a partir do momento que nós cumprimos, executamos isso, aí, infelizmente, nós estamos perdendo. E quando nós perdemos, perdemos também a salvação. Porque eu já disse, em alguma outra ocasião, que o desejar o pecado, o pecar, tá? O sentimento de querer abandonar a Cristo, de querer viver uma vida mundana, tudo isso sobrevém sobre qualquer vida, porque a carne, ela é existente no homem. Ninguém é 100% espírito, de modo que o pecado ele não penetre. Ele pode penetrar sim, em dado momento. Até porque a Bíblia nos diz, João, ele nos diz que não há quem peque. Então, todos nós pecamos. João deixou bem claro, né? Quem diz que não peca é mentiroso. Então, ele peca. Tá? Mas nós não devemos dar lado para que o pecado ele se estabeleça em nossas vidas. Porque se ele se estabelecer, aos poucos ele vai se enraizando e nós vamos perdendo essa comunhão com Deus, com o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele não estiver mais em nós, e o fruto dele também não está, ocorre então o desviar-se da presença de Deus. Como eu disse, acontece aos poucos. Né? Então o diabo ele trabalha contra as nossas vidas de maneira sorrateira e vagarosa, até que consiga derrubar. A Bíblia ela nos mostra, por exemplo, Salomão, sábio Salomão, que era um homem muito sábio. A Bíblia diz que a sabedoria dele não era vista em qualquer lugar, né? Da terra não existia quem fosse mais sábio que Salomão. Nós lemos o livro de Provérbios, nós percebemos que a sabedoria dele era gigantesca, mas nem com toda a sabedoria ele conseguiu se desviar do pecado.
Então, o pecado, ele não apanha somente aqueles que não têm a sabedoria. São presas mais fáceis, tá? Mas aqueles que são sábios, se não vigiar, o pecado também consegue apanhar, tá bom? Então, os problemas e dificuldades da vida, eles, por mais que eles pareçam motivos para abandonar a Deus, não é. Porque temos Shara em nós, que é alegria, satisfação, através do Espírito Santo. Amém? Então, eu agradeço a Deus, agradeço aos irmãos que esteve conosco até este presente momento, e nós aprendemos um pouco mais sobre a palavra. Foram apenas 30 minutos, eu acredito que não se tornou cansativo, né? Até porque não é por muito falar que nós vamos aprender grandes coisas, tá? E eu quero deixar aqui um pedido para os irmãos, para que os irmãos apliquem a palavra de Deus ao coração, tá? Então, apliquem a palavra de Deus, busquem na Bíblia Sagrada, procure aprender a Bíblia como ela de fato é, não de acordo com aquilo que muitos dizem por aí, porque, infelizmente, como existia no passado, ainda existe hoje, pessoas que pregam a palavra de Deus de maneira distorcida, e aqueles que fingem que pregam, mas na verdade não pregam a Bíblia Sagrada, tá? Então nós devemos estar atentos. Somente conseguiremos estar atentos se nós tivermos o conhecimento da palavra de Deus. Não vamos ser levados pelas mensagens heréticas que existem. E existem, amados, existem, e estão ao nosso redor, e está fuzilando a igreja, e muitos, infelizmente, estão absorvendo e aplicando em suas vidas coisas que vai atrapalhar a sua vida com Deus, a sua salvação, tá? Como eu disse, não é porque somos extremamente sábios, né? Venhamos a alcançar grande sabedoria, que nós não podemos ficar imunes, né? Não pode ser alguma. Todo mundo é presa, mas aqueles que não conhecem a Bíblia, é uma presa muito maior e muito mais fácil, tá? Então a vigilância é para todos, o conhecimento também temos que buscar. Jesus disse: o meu povo erra por falta de conhecimento, por não conhecer a palavra de Deus. Então, estudem a Bíblia Sagrada, apliquem ela em seu coração, em sua vida, você vai ver que vai ser muito melhor viver com a palavra de Deus a cada dia, do que viver com ela dentro de uma gaveta, tá bom? Vou fazer aqui uma breve oração, e eu peço para que os irmãos orem conosco. Jesus, obrigado por este momento, obrigado pela tua palavra, pelo que o Senhor nos ensinou através dela. Somos falhos, Pai, não somos dono da sabedoria em hipótese alguma, necessitamos de Ti, do Teu conhecimento, da Tua palavra. Abençoe as nossas vidas, abençoe a vida dos Teus filhos que estão em seus lares neste momento, penetre em cada lar, em cada coração, trabalhe em cada família, Senhor. Não sei, ó Pai, quais são as necessidades de cada um, o Senhor conhece. Neste momento, Teu filho, a Tua serva está orando e está acreditando que o Senhor entra com milagre, que o Senhor entra com a obra. E eu creio, Senhor, porque o Senhor é aquele que faz maravilhas em prol dos seus filhos. E eu acredito no Teu milagre sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe ricamente em nome de Jesus.